O Audi preto estancou diante do portão enferrujado do lar de idosos Horizonte Dourado sob um céu plúmbeo. Samuel Costa, o magnata imobiliário cujos prédios redesenhavam o horizonte de Curitiba, respirou fundo, tentando ignorar o cheiro de desinfetante barato e abandono que impregnava o ar. Aos 30 e poucos anos, ele acreditava que o sucesso era um escudo contra a vulnerabilidade, mas a fachada descascada do asilo, com manchas de umidade que pareciam lágrimas estagnadas, causava-lhe um desconforto visceral. Ajustando o paletó italiano, ele conferiu o relógio suíço, pretendia que aquela incursão pela caridade fosse rápida, apenas o tempo de entregar um cheque de R$ 500. 00000 e retornar ao seu mundo de mármore e vidro. Havia reservado apenas 2 horas para aquela visita de caridade, tempo suficiente para entregar o cheque e sair com a consciência tranquila, pensava ele, sem saber que sua estrutura de certezas estava prestes a implodir. Recebido pela irmã Beatriz, uma mulher de olhar cansado e hábito gasto, Samuel foi conduzido pelos corredores sombrios da instituição. A religiosa observava com uma gratidão tingida de ceticismo, enquanto explicava que a maioria dos 83 residentes ali fora descartada pela própria família. Senhor Costa, em nome de todos os nossos residentes, agradeço sua generosidade, mas posso perguntar o que o motivou a nos procurar? Indagou ela. Samuel ofereceu a resposta polida que havia ensaiado sobre dignidade na velhice, mas o nó em seu estômago apertava a cada goteira que via no teto e a cada olhar vazio que cruzava o seu. Ele percebeu que, para aquelas pessoas, o silêncio dos parentes era mais ensurdecedor que a própria pobreza, e uma inquietação estranha começou a latejar em sua têmpora. Ao chegarem ao jardim interno, um pequeno pátio com bancos de concreto e plantas resilientes, Samuel avistou uma figura que destoava da resignação geral. Uma senhora de cabelos grisalhos e postura impecável estava sentada de costas para a porta. Intrigado pela dignidade silenciosa daquela mulher, ele questionou a freira sobre sua identidade. Ah, essa é Helena, uma de nossas residentes mais antigas. Chegou aqui há muitos anos em estado terrível, desnutrida, confusa e sem documentos. Alguém a deixou na porta durante a madrugada, explicou Beatriz, revelando que a mulher quase não falava, exceto por um hábito persistente de sussurrar um único nome. Quando a freira revelou que o nome sussurrado era Miguel, o mundo de Samuel oscilou. O nome agiu como uma chave em uma fechadura enferrujada, libertando fragmentos de memórias que ele acreditava serem apenas sonhos, o aroma de bolo de fubá, o toque de mãos delicadas e uma canção de ninar que sua mente racional havia bloqueado por décadas. Seus pais adotivos sempre sustentaram que ele era um órfão sem passado, mas o eco daquele nome despertava uma conexão biológica impossível de ignorar. Miguel. Esse nome é como um eco de algo que minha mente havia bloqueado, sussurrou ele, sentindo as pernas fraquejarem sob o peso de uma verdade que começava a emergir das sombras. Ignorando a hesitação da irmã Beatriz, que temia uma crise de ansiedade na idosa, Samuel insistiu em se aproximar. Quando Helena se virou lentamente, o impacto foi devastador para o empresário. Ele não encontrou o rosto de uma desconhecida, mas um espelho de si mesmo, os mesmos olhos castanhos com lampejos dourados e a mesma intensidade no olhar. O ar pareceu faltar em seus pulmões enquanto ele processava a semelhança avassaladora. Era como olhar num espelho que mostrava o futuro, percebeu ele, enquanto a mulher levantava uma mão trêmula em sua direção, como se reconhecesse uma alma que o tempo tentou apagar. Em um sussurro que pareceu rasgar o véu entre o presente e o passado, Helena pronunciou a palavra que mudaria a vida de Samuel para sempre: Miguel. A voz dela, embora enfraquecida pelos anos de silêncio, tinha a cadência exata daquela que o acalentava em suas lembranças mais profundas. Samuel, o homem que comandava impérios com mão de ferro, sentiu suas defesas emocionais desmoronarem diante do toque suave daquela mão em seu rosto. Senhora Helena, este é o Sr. Samuel. Ele veio nos fazer uma visita, tentou intervir a freira, mas o contato visual entre os dois era absoluto e transcendia apresentações formais. Naquele instante, a doação de R$ 500 mil tornou-se insignificante diante da descoberta de sua própria origem. Samuel percebeu que a mulher à sua frente não era apenas uma residente esquecida, mas a peça central do quebra-cabeça de sua existência. A revelação de que ele era o Miguel, perdido de Helena, transformou o asilo de um compromisso de agenda em um santuário de reencontro.
O que descobriu a seguir mudou toda a sua vida, pois ele não estava ali para salvar uma instituição com seu dinheiro, mas para ser salvo pela verdade que sua mãe biológica guardara no silêncio de seu luto e demência. O empresário sentiu uma mistura de fúria contra aqueles que o separaram dela e uma compaixão avassaladora pelo tempo perdido. Ele entendeu que sua fortuna, até então usada para erguer muros de luxo, teria agora um propósito sagrado: restaurar a dignidade daquela mulher e descobrir quem a havia arrancado de seus braços décadas atrás. Posso falar com ela? Ele perguntou com a voz embargada, já sabendo que aquela conversa duraria o resto de suas vidas. A frieza do executivo deu lugar à vulnerabilidade do filho que, finalmente, havia encontrado o caminho de casa nos olhos de uma desconhecida. Irmã Beatriz observava a cena em choque, percebendo que a doação anônima havia sido um pretexto do destino para fechar um ciclo de dor. Samuel ajoelhou-se diante do banco de concreto, ignorando o pó em seu terno caro, e segurou a mão de Helena com reverência. Eu estou aqui, mãe, ele quis dizer, mas as palavras ficaram presas na garganta, substituídas por um choro silencioso que lavava anos de uma identidade incompleta. O Audi preto no estacionamento e as reuniões em sua agenda perderam todo o sentido diante do calor daquela mão áspera que o reconhecia além da razão. A visita que deveria durar 2 horas transformou-se no início de uma nova era. Samuel não apenas reformaria o Lar Horizonte Dourado, transformando-o em um centro de excelência, mas levaria Helena consigo, cercando-a do amor que lhe foi negado. A descoberta de que sua vida fora construída sobre uma mentira de adoção mal explicada era o desmoronamento necessário para que ele pudesse, enfim, construir algo real. Sua vida inteira desmoronou, mas o que ele construiu sobre as ruínas foi a única coisa que realmente importava, tornando-se o homem que, em vez de apenas assinar cheques, finalmente aprendeu o valor inestimável de pertencer a alguém. O impacto das palavras da idosa foi como uma granada detonada no silêncio da alma de Samuel. Miguel, meu menino, ela sussurrou, as lágrimas traçando caminhos profundos em sua pele enrugada, enquanto ele recuava como se tivesse sido atingido por uma descarga elétrica. O coração de Samuel martelava contra as costelas, um som ensurdecedor que parecia ecoar em todo o pátio, enquanto ele tentava desesperadamente manter sua fachada de empresário controlado. Ele gaguejou, negando a própria identidade que o perseguia: Eu não sou Miguel, meu nome é Samuel. No entanto, o olhar de Helena não vacilava, era um olhar de reconhecimento puro, uma conexão que ignorava nomes civis e registros de cartório, enxergando apenas a essência do filho que ela nunca parou de procurar em seus delírios. Helena, ignorando a intervenção cautelosa da irmã Beatriz, agarrou a mão de Samuel com uma força que sua fragilidade física não sugeria, prendendo-o ao chão e ao passado. Miguel, onde você estava? Procurei tanto. Você cresceu tanto, tão bonito, igual ao seu pai, ela exclamou, e aquela menção específica ao pai agiu como um gatilho mental, disparando uma imagem fragmentada na mente de Samuel. Ele viu, por um breve segundo, um homem alto de sorriso caloroso carregando nos ombros, uma lembrança que não pertencia ao seu histórico oficial de órfão. Tomado pelo pânico e pela confusão, ele se soltou abruptamente, sentindo o peso do desespero dela quando Helena gritou, tentando se levantar: Miguel, não me deixe de novo. Ele voltou. Meu menino voltou. A fuga de Samuel pelos corredores do asilo foi marcada pelo som dos próprios passos apressados e pelos gritos dilacerantes de Helena que ainda ecoavam em seus ouvidos. No escritório da diretoria, ofegante com as mãos trêmulas, ele confrontou a irmã Beatriz em busca de respostas que fizessem sentido naquele caos. Que história ela tem? De onde veio? Ele exigiu, enquanto a freira explicava que a mulher aparecera há 30 anos, sem documentos ou passado, carregando o estigma de um trauma psicológico severo que a fizera reprimir memórias e viver em episódios dissociativos. Para Samuel, cada palavra da religiosa era uma peça de um quebra-cabeça sombrio que começava a revelar uma imagem que ele temia reconhecer. A revelação definitiva veio quando a irmã Beatriz buscou uma pasta amarelada nos arquivos, contendo o único registro constante da presença de Helena na instituição. Ao abrir a pasta, Samuel sentiu o chão desaparecer sob seus pés ao ver dezenas de desenhos feitos a lápis, todos retratando o mesmo rosto de um menino de 5 ou 6 anos.
Desde o primeiro dia ela desenha o mesmo rosto repetidas vezes e explicou à freira, mas Samuel já não precisava de explicações, ele estava olhando para si mesmo, para a criança que ele fora antes da adoção, exatamente como nas poucas fotos que seus pais adotivos lhe mostraram. A confirmação visual era inegável e devastadora. Helena não estava louca, ela estava lembrando. Em um estado de choque lúcido, Samuel compreendeu que sua fortuna e seu império eram irrelevantes se sua base fosse uma mentira construída sobre o sofrimento de uma mãe abandonada. Ele olhou para a irmã Beatriz, e com uma voz que mal reconhecia como sua, declarou suas intenções imediatas. Preciso fazer essa doação hoje mesmo, mas quero contratar os melhores especialistas em geriatria do país para cuidar da Helena. Quero que ela tenha tudo o que precisar, afirmou ele. Quando questionado sobre o motivo de tanto interesse específico por aquela moradora, ele finalmente deu voz à suspeita que queimava em seu peito, porque acho que ela pode ser minha mãe. Ao deixar o lar Horizonte Dourado naquela tarde, o céu de Curitiba parecia ter mudado de cor para Samuel, carregado com o peso de 3 décadas de silêncio imposto. A visita de caridade, que deveria ser um ato rápido de filantropia, transformará-se no início de uma cruzada pessoal para desenterrar a verdade que alguém tentará apagar. Ele passou a noite em claro em sua cobertura luxuosa, onde o conforto do mármore parecia frio e estéril diante da imagem dos desenhos de Helena. O nome Miguel batia em sua mente como um sino distante, uma melodia esquecida que agora exigia ser cantada até o fim, custasse o que custasse. Exatamente às 6 da manhã, Samuel buscou a única pessoa capaz de navegar pelo submundo das verdades ocultas, o investigador Joaquim Tavares. Joaquim, preciso de você para um caso urgente. Preciso que investigue minha própria vida, minha adoção, meus pais biológicos, tudo, disparou ele assim que o telefone foi atendido. A hesitação do investigador e seu aviso sobre os perigos de remexer no passado não foram suficientes para dissuadir Samuel. Ele narrou o encontro no asilo, os desenhos e o nome Miguel, sentindo que cada palavra dita tornava a jornada mais real e irreversível, transformando sua curiosidade em uma necessidade de sobrevivência emocional. Entendi. Você acha que encontrou sua mãe biológica num asilo? Me dá 48 horas, concluiu Joaquim, deixando Samuel em um limbo de ansiedade e expectativa. O empresário tentou seguir sua rotina, mas as reuniões de diretoria e os contratos milionários pareciam agora meras distrações sem sentido. Ele não conseguia parar de pensar em como Helena fora deixada naquela porta, desnutrida e confusa, enquanto ele era criado em berço de ouro por pessoas que, talvez, soubessem exatamente de onde ele viera. A suspeita de uma traição sistêmica começou a criar raízes em seu pensamento, alimentando uma sede de justiça que ele nunca experimentara. A agonia da espera tornou-se insuportável antes mesmo das primeiras 24 horas passarem, levando Samuel de volta ao portão enferrujado do asilo no final da tarde seguinte. Ele precisava ver Helena novamente, não como um doador ou um estranho, mas como alguém que buscava permissão para recuperar a própria história. Às vezes é melhor deixar o passado onde está. O aviso de Joaquim ainda ressoava, mas para Samuel, o passado havia acabado de se sentar ao lado dele e segurar sua mão. Ele sabia que o desmoronamento de sua vida antiga era o preço necessário para o nascimento de uma nova verdade, por mais dolorosa que, ao atravessar novamente os corredores mal iluminados, Samuel sentiu que não era mais o mesmo homem que estacionara o Audi preto dias antes. Ele estava despido de sua arrogância corporativa e de suas certezas inabaláveis, caminhando em direção ao pátio interno com o coração de uma criança que finalmente ouviu seu nome verdadeiro ser chamado. Eu não descansaria até descobrir por que ele prometeu a si mesmo, enquanto avistava a silhueta de Helena ao longe. A jornada de Miguel estava apenas começando, e o império de Samuel Costa seria a ferramenta usada não para construir prédios, mas para reconstruir a dignidade de uma mulher que o mundo decidirá esquecer. A surpresa estampada no rosto da irmã Beatriz não foi suficiente para deter Samuel, que cruzou os portões do asilo com uma urgência que beirava o desespero. Senhor Samuel, não esperava vê-lo tão cedo. Preciso falar com Helena novamente, ele declarou, ignorando as formalidades enquanto buscava notícias da mulher que havia implodido sua realidade no dia anterior. A freira explicou que, após o surto emocional, Helena fora medicada para conter a agitação, mas que acordara em uma calmaria inquietante, repetindo incessantemente o nome que Samuel agora carregava como uma tatuagem na alma. Estranhamente calma,
mas continua perguntando pelo Miguel. Pergunta quando ele vai voltar, relatou a religiosa, sem saber que cada sílaba era um golpe direto no peito do empresário. Samuel a encontrou na sala de convivência, uma sombra de si mesma perdida em uma poltrona gasta, mas o brilho que emanou dos olhos de Helena ao vê-lo foi como o nascer de um sol particular. Miguel, ela sussurrou, e o som foi um abraço invisível que o paralisou. Sentando-se ao seu lado com uma reverência que nunca dedicara a nenhum parceiro de negócios, ele tentou resgatar a lógica. Helena, você se lembra de onde vivia antes de chegar aqui? Perguntou, mas o bloqueio foi imediato e gélido. Não, não posso falar sobre isso. Ele disse que não posso falar, respondeu ela, mergulhando em um terror antigo que revelava a existência de um carrasco em seu passado nebuloso. A menção a um erro misterioso fez o sangue de Samuel gelar, especialmente quando Helena revelou que o silêncio era o preço para manter o filho seguro. A agitação dela crescia conforme as sombras do trauma emergiam, mas Samuel conseguiu ancorá-la ao presente, questionando sobre a identidade de Miguel. Miguel era meu bebê, meu menininho lindo, cabelo escuro, olhos grandes, sempre rindo, descreveu ela com uma lucidez dilacerante. Ela contou como homens de uniforme a rotularam de louca para arrancarem a criança de seus braços, alegando que o menino estaria melhor com outra família, uma narrativa de eficiência cruel que justificava o roubo de uma vida. A convicção de Helena não era fruto de um delírio senil, mas de um instinto materno que sobreviveu a décadas de isolamento. Quando Samuel perguntou se ela realmente acreditava que ele era Miguel, a resposta veio com a força de um veredito final. Eu não acho. Eu sei. Você é meu filho, afirmou ela, estendendo a mão para tocar uma cicatriz quase invisível na testa dele. Você caiu da bicicleta quando tinha 4 anos. Eu te levei ao hospital. 15 pontos. Aquele detalhe, que seus pais adotivos sempre trataram de forma vaga e genérica, era a prova física que faltava. Samuel não era um órfão por abandono, mas um filho por sequestro. A música começou a preencher o vazio entre eles quando Helena entoou uma melodia suave, uma canção de ninar que agiu como um bisturi na mente bloqueada de Samuel. Imagens de um quarto pequeno e o cheiro de talco começaram a emergir do abismo de seu subconsciente, forçando-o a interrompê-la antes que a dor se tornasse insuportável. Para, por favor. Por que me disseram que eu era órfão desde bebê? Ele clamou, sentindo a estrutura de sua vida de privilégios se desfazer em pó. Helena explicou que eles foram uma família feliz até que um acidente de carro levou seu pai aos 3 anos de idade, deixando-os vulneráveis à chegada de uma figura sinistra. O nome de Renato surgiu como uma maldição nos lábios de Helena, identificando o irmão do pai de Samuel como o arquiteto de sua desgraça. Um homem ruim, muito ruim. Ele queria me machucar. Queria machucar você também, revelou ela, estremecendo diante da memória do homem que usará a morte do irmão para tentar possuir o que restara da família. Samuel percebeu que Renato não era apenas um parente, mas um predador que usará a influência e o dinheiro para manipular médicos e laudos, transformando o luto legítimo de uma mãe em uma prova de insanidade para facilitar seu controle. O pânico de Helena ao ser questionada sobre o paradeiro atual de Renato indicava que as ameaças feitas há 30 anos ainda governavam seu mundo interior. Ela gritou ao ver o perigo na curiosidade de Samuel, temendo que o reencontro fosse interrompido pela violência que os separara. Ninguém vai nos machucar mais. Eu cresci. Virei um homem forte. Posso nos proteger agora, prometeu Samuel, segurando as mãos trêmulas com a firmeza de quem acabará de assumir o comando de sua própria história. Ele entendeu que, para Helena, aquele banco de jardim não era apenas um móvel, mas o posto de guarda onde ela esperara o impossível por 3 décadas. Eles se retiraram para o jardim, o santuário onde Helena se sentia segura para desenterrar os segredos guardados a 7 chaves. Sentados no banco que ela chamava de nosso, ela detalhou a traição de Renato, como ele ofereceu ajuda financeira e emocional apenas para cobrar um preço que ela não estava disposta a pagar. Ele queria que eu casasse com ele, que ele fosse seu novo papai. Quando eu disse que não, ele começou a dizer que eu era louca, contou ela. O plano fora meticuloso, utilizando médicos complacentes para testar uma incapacidade mental que nunca existiu, apenas para que ele pudesse se livrar da mulher e, possivelmente, lucrar com o destino da criança.
A narrativa de Helena revelava um crime de colarinho branco e alma negra, onde o amor fora transformado em munição contra a própria mãe. Samuel ouvia cada palavra com uma mistura de náusea e determinação férrea, compreendendo que sua adoção legal fora, na verdade, o estágio final de uma conspiração familiar. Eu não era louca, Samuel. Eu só estava triste, ela repetia, e essa distinção simples era o testemunho de uma vida roubada por capricho e maldade. O império imobiliário de Samuel parecia agora uma construção de areia diante da solidez daquela tragédia que ele finalmente estava pronto para enfrentar. O pôr do sol no asilo Horizonte Dourado não marcava apenas o fim de um dia, mas o término de uma mentira que durará 30 anos. Samuel Costa, ou Miguel, sabia que o próximo passo não seria dado nos escritórios luxuosos de Curitiba, mas nos cartórios, hospitais e delegacias, seguindo o rastro de sangue e corrupção deixado por Renato. Prometo que não vou deixar ele nos separar de novo, ele reafirmou, selando um pacto de sangue com a mulher que nunca o esqueceu. A vida de Samuel havia desmoronado, mas sobre os escombros, ele começava a erguer a única fundação que o tempo não poderia corroer, a verdade de pertencer a Helena. A revelação de Helena sobre a crueldade de Renato lançou Samuel em um abismo de indignação e revolta. Ela detalhou como o cunhado forjara laudos para interná-la em um hospital psiquiátrico, alegando ao juiz que ela representava um perigo para o próprio filho. Amava você mais que minha própria vida. Renato forjou um diagnóstico médico e usou isso para me internar. Disse ao juiz que eu era perigosa para você, explicou ela, com a voz embargada pela memória dos 2 anos de luta para provar sua sanidade, apenas para descobrir, ao sair, que Miguel havia sido entregue a desconhecidos em uma adoção forjada. O sacrifício final de Helena foi o que mais feriu o coração de Samuel. Ela aceitara o exílio no asilo sob a ameaça de que, se tentasse reencontrar o filho, Renato o faria desaparecer para sempre. Ele disse que se eu continuasse procurando você, ele faria você desaparecer para sempre. Eu queria que você fosse feliz, mesmo que longe de mim, confessou ela, revelando que passará 30 anos esperando que o filho crescesse e se tornasse o homem forte que voltaria para buscá-la. O abraço que se seguiu selou um pacto de sangue e lágrimas, onde o nome Miguel finalmente retornou ao seu dono original, dando início a uma promessa silenciosa de justiça. Na manhã seguinte, a ligação do investigador Joaquim Tavares trouxe a confirmação técnica daquela tragédia humana, com uma urgência que não admitia atrasos. No escritório apertado, cercado por provas irrefutáveis, Samuel confrontou a realidade de que sua vida fora comprada. Cara, isso aqui vai virar sua vida de cabeça para baixo. Sua adoção não foi legal. Não existe registro oficial nos cartórios. Os documentos que seus pais lhe mostraram são falsificados, revelou Joaquim, jogando por terra a última imagem de integridade que Samuel guardava de sua infância. A certidão original estava ali, com o nome de Miguel Santos, filho de Helena e Carlos, provando que ele nunca fora um órfão. A investigação bancária de Joaquim revelou o lado mais sórdido da transação. Renato receberá R$ 200,000 na época do sumiço do menino, um rastro de dinheiro que levava diretamente aos pais adotivos de Samuel. Alguém pagou para ele me entregar. Veio da conta de Amélia e Roberto Costa, constatou Samuel, sentindo uma náusea profunda ao perceber que o amor que recebeu de seus pais adotivos fora alicerçado no tráfico de crianças. Amélia, incapaz de gerar filhos e frustrada pela burocracia legal, vira na ganância de Renato a única saída para realizar seu desejo de maternidade, ignorando deliberadamente que estava destruindo outra mulher para isso. Embora Amélia já tivesse falecido, o pai adotivo de Samuel, Roberto, ainda vivia em um lar de repouso em Londrina, guardando o segredo que sustentara o império imobiliário do filho. A raiva de Samuel, no entanto, tinha um alvo mais imediato e perigoso: Renato Santos, que agora era um homem rico e respeitado em Maringá. Renato está vivo, muito rico e dono de uma rede de clínicas médicas especializadas em psiquiatria. Ironia cruel, não acha? Apontou Joaquim, mostrando a foto de um homem de aparência distinta que transformará o crime de forjar diagnósticos em um modelo de negócio lucrativo e sombrio. O dossiê de Joaquim sugeria que Samuel não fora a única vítima. O esquema de separar crianças de pais vulneráveis para vendê-las a famílias abastadas era uma prática recorrente de Renato, protegida por uma rede de influência.
Suspeita-se que seu esquema de separar crianças dos pais e vendê-las para famílias ricas durou décadas. Ele tem conexões com juízes e promotores, explicou o investigador, alertando para o risco de um confronto direto. Renato não era apenas um tio ganancioso, mas um predador sistêmico que construíra uma fortaleza de impunidade ao redor de seus crimes, utilizando seu poder para silenciar qualquer um que ousasse questionar o passado. A sede de vingança de Samuel colidia com a cautela estratégica de Joaquim, que temia pela segurança de Helena agora que a verdade estava vindo à tona. Samuel, isso é perigoso. Se Renato perceber que você descobriu tudo, ele pode tentar silenciar você e Helena, avisou ele, sugerindo que as evidências fossem entregues à polícia para um inquérito oficial. No entanto, Samuel, que vira a vida inteira ser manipulada por sistemas corruptos, duvidava que a justiça comum pudesse punir um homem que ajudara a moldar as engrenagens daquela mesma justiça. O medo de perder a mãe novamente era a única coisa que continha seu ímpeto de ir a Maringá naquela mesma hora. A ideia de que Helena ainda corria perigo, mesmo dentro do asilo, fez Samuel agir com uma eficiência corporativa implacável. Ele percebeu que precisava tirar a mãe do lar Horizonte Dourado imediatamente e colocá-la sob proteção privada, longe dos olhos de qualquer informante que Renato pudesse ter. O que você está sugerindo? Que sejamos espertos. Deixe a justiça cuidar dele, insistiu Joaquim, mas Samuel já estava traçando seu próprio plano, um que envolvia usar sua imensa fortuna para desmantelar a rede de proteção de Renato peça por peça, expondo não apenas como criminoso, mas como o monstro que ele realmente era. O conflito interno de Samuel era devastador, ele sentia nojo do sobrenome Costa, que fora comprado com o sofrimento de Helena, mas sabia que era esse mesmo nome e o dinheiro que ele representava que seriam suas armas na guerra que se aproximava. A justiça que o protegeu durante décadas, rebateu ele, com um cinismo amargo que refletia sua nova visão de mundo. Ele não era mais o empresário filantropo que queria apenas limpar a consciência, ele era Miguel Santos, um sobrevivente de um sistema perverso que estava prestes a cobrar uma dívida de 30 anos com juros de sangue e exposição pública. Ao final da reunião, Samuel olhou para a foto de Renato e jurou que o sorriso falso do tio seria a última coisa que ele destruiria. Ele sabia que o caminho para a redenção de sua mãe passava obrigatoriamente pela ruína do homem que a internara no escuro. Temos evidências suficientes para abrir um inquérito policial, disse Joaquim, mas para Samuel, o inquérito era apenas o começo de uma caçada. Ele agora tinha 2 nomes, 2 vidas e um único objetivo: garantir que Helena nunca mais tivesse que sussurrar seu nome em um banco de jardim, esperando por um filho que o mundo tentou lhe roubar. Samuel permaneceu em um silêncio denso por alguns minutos, o cérebro processando a arquitetura daquela fraude enquanto uma ideia perigosa começava a tomar forma. Ele decidiu que não esperaria pela lentidão burocrática da justiça para confrontar o carrasco de sua infância, ele queria ver a máscara de Renato cair pessoalmente. Joaquim, você disse que Renato tem uma rede de clínicas. Quero fazer uma visita como potencial investidor. Quero olhar nos olhos do homem que separou minha família e ver que tipo de monstro ele se tornou, anunciou ele, com uma determinação fria que assustou o investigador. Joaquim tentou argumentar contra a loucura do plano, mas acabou cedendo com a condição de que tudo fosse gravado, preparando o terreno para uma armadilha tecnológica sob o pretexto de um negócio milionário. 2 horas depois, Samuel retornou ao asilo e encontrou Helena no jardim, uma sentinela do tempo esperando no banco de sempre. Sentado ao lado dela, ele revelou as camadas mais sórdidas da investigação de Joaquim, incluindo a venda criminosa que o transformará em mercadoria nas mãos de Renato. Ele vendeu você. Meu menino foi vendido como se fosse um objeto, murmurou Helena, a voz carregada de uma dor que ultrapassava 30 anos de silêncio. Samuel prometeu que o tio pagaria por cada lágrima, mas sentiu a resistência do medo visceral que Renato plantara nela, um trauma tão profundo que Helena acreditava que o silêncio era a única forma de manter o filho vivo e seguro. A força de Samuel, porém, começou a transbordar para Helena, transformando o pavor da idosa em uma indignação necessária. Ele explicou que agora possuía recursos e influência suficientes para protegê-los, desmantelando o poder que Renato exercia através do terror. Miguel, você não conhece Renato como eu conheço. Ele é capaz de qualquer coisa, alertou ela, mas ao olhar para o homem forte que o filho se tornará, algo mudou em sua postura.
Helena decidiu que não seria mais a vítima silenciada por 3 décadas. Ela queria estar presente no momento da queda de seu opressor, declarando: se você vai confrontá-lo, eu quero ir junto. Durante 30 anos eu fui covarde. Agora é hora de ser uma mãe lutando pelo filho. A viagem para Maringá foi um percurso de tensão e mãos entrelaçadas, onde o silêncio no carro era preenchido apenas pelo som do equipamento de gravação sendo testado por Joaquim no banco traseiro. Samuel dirigia com o olhar fixo na estrada, sentindo o peso da responsabilidade de levar a mãe de volta ao epicentro de seu trauma. Passei 30 anos fugindo dele. Chegou a hora de enfrentá-lo, afirmou Helena durante uma parada, sua voz ganhando uma firmeza que desafiava a fragilidade de sua saúde. O plano era simples em sua execução, mas emocionalmente letal: usar a ganância de Renato como isca para atraí-lo para uma confissão diante das câmeras escondidas. A Clínica Santos Saúde Mental era um monumento à impunidade, um prédio imponente de vidros espelhados que exalava uma riqueza construída sobre diagnósticos forjados e vidas despedaçadas. Ao entrarem no elevador, as pernas de Helena fraquejaram, mas o braço firme de Samuel a sustentou, oferecendo a última chance de desistência que ela prontamente recusou. Senhor Costa, o doutor Renato está esperando. Por favor, acompanhem-me, anunciou a recepcionista com um sorriso mecânico, conduzindo-os ao último andar. Samuel sentia bile subir a garganta ao caminhar por aquele ambiente asséptico, sabendo que cada detalhe luxuoso fora pago com o sangue de sua família original. O escritório de Renato era uma vitrine de sucesso calculada, com uma vista panorâmica que parecia colocar a cidade a seus pés. O homem que se levantou para recebê-los era a imagem da respeitabilidade acadêmica, com cabelos grisalhos impecáveis e um paletó de corte perfeito. No entanto, a máscara de Dr. Renato desmoronou instantaneamente quando seus olhos focaram na figura de Helena. Senhor Costa, seja bem-vindo. Helena. Ele balbuciou, a palidez invadindo seu rosto de forma tão súbita que ele pareceu envelhecer 10 anos em um único segundo, diante do que ele acreditava ser um fantasma do passado que ele havia enterrado. A voz de Helena cortou o silêncio ensurdecedor da sala com uma autoridade que ela não exercia há décadas. Olá, Renato. Vim conhecer o que você construiu com o dinheiro que ganhou vendendo meu filho, disse ela, mantendo uma calma gélida que desarmou completamente o vilão. Renato alternava o olhar entre Helena e Samuel, o reconhecimento começando a latejar em suas têmporas enquanto ele processava a semelhança avassaladora entre o investidor milionário e o bebê que ele despachara 30 anos antes. Miguel, ele murmurou, apenas para ser corrigido pela voz cortante de Samuel, meu nome é Samuel agora. O nome que recebi da família que comprou de você. Encurralado em sua própria cadeira de luxo, Renato tentou a última linha de defesa dos culpados, a negação absoluta. Ele balbuciou que não sabia do que eles estavam falando, tentando tratar a acusação como um delírio, mas Joaquim rapidamente espalhou sobre a mesa de Carvalho as cópias dos registros bancários e as certidões falsificadas. Talvez estes documentos refresquem sua memória. A verdade sempre vem à tona, só demorou 30 anos, declarou Samuel, observando o suor frio brotar na testa do tio. O império de Renato, baseado na manipulação da mente alheia, estava desmoronando sob o peso de provas físicas que ele acreditava terem sido destruídas. A postura de Renato mudou da negação para o desespero quando percebeu que a gravação e as evidências eram incontestáveis. Ele tentou articular que tudo fora um mal-entendido, um termo patético diante da magnitude do crime de tráfico humano e fraude médica que ele operara por tanto tempo. Como vocês conseguiram isso? Olha, isso tudo é mal-entendido, tentou ele, mas o olhar de desprezo de Samuel e a presença inabalável de Helena transformaram sua sala em um tribunal improvisado. Ele não era mais um médico poderoso, mas um criminoso acuado que via seu futuro de mansões e clínicas psiquiátricas se dissolver em uma iminente sentença de prisão. Naquele escritório de vidro, o ciclo de medo que governara a vida de Helena por 30 anos foi finalmente quebrado. Samuel percebeu que não precisava de violência física, a ruína moral e financeira de Renato, provocada pelo próprio filho que ele tentará apagar, era a justiça mais poética que poderia existir. Você achou que tinha vencido, mas subestimou o poder da verdade, concluiu Samuel, enquanto Joaquim sinalizava que tinham tudo o que precisavam. O confronto terminava não com um grito,
mas com o silêncio da derrota definitiva de um monstro, enquanto Miguel e Helena caminhavam juntos para fora da clínica, prontos para viverem, enfim, o primeiro dia de suas verdadeiras vidas. A tentativa de Renato de justificar o injustificável apenas alimentou a chama da revolta que consumia Samuel. O médico, acuado, tentou sustentar a farsa de que agira por benevolência, alegando que precisava proteger a criança de uma mãe instável após a viuvez. Eu estava tentando proteger a criança de uma mãe com problemas mentais, declarou ele, mas Helena, em uma metamorfose impressionante, não permitiu que o rótulo de loucura a silenciasse novamente. Com uma voz que ganhava força a cada palavra, ela o desafiou a nomear o diagnóstico, expondo a tática cruel de transformar o luto legítimo em patologia para fins lucrativos. A máscara de protetor caiu definitivamente quando Joaquim revelou o trunfo que guardara, a confissão póstuma do psiquiatra que assinou o laudo de Helena, detalhando a chantagem orquestrada por Renato. Vocês não podem provar nada disso. Posso sim. Dr. Fernando Moraes deixou uma confissão detalhando como você o chantageou para falsificar diagnósticos, rebateu o investigador, enquanto o rosto de Renato passava do pálido ao vermelho febril. Samuel, levantando-se com a imponência de quem não aceitaria mais subterfúgios, exigiu a explicação para os R$ 200. 00000 que entraram na conta do tio na mesma semana em que o sobrinho desaparecera, forçando-o a admitir a venda. Encurralado como um animal em uma armadilha, Renato tentou uma confissão parcial, alegando que facilitara a adoção para o bem de Miguel. No entanto, Helena explodiu, levantando-se para confrontar o homem que a mantivera encarcerada e dopada enquanto negociava o destino de seu filho. Eu não estava doente. Você me internou à força. Você forjou documentos. Você roubou meu filho. Gritou ela, desmascarando as intenções reais do cunhado. Ele nunca desejara a saúde dela, mas sim o seguro de vida de Carlos e o patrimônio da família que a viúva agora protegia com unhas e dentes. Samuel observava, impressionado, a transição de sua mãe. A mulher frágil e sussurrante do asilo dera lugar a uma guerreira implacável que não aceitava mais a condescendência do algoz. Quando Renato tentou tratá-la como se ela estivesse alterada, Helena o cortou com uma lucidez cortante que atravessou décadas de névoa medicamentosa. Eu estou lúcida. Pela primeira vez em 30 anos, estou completamente lúcida, afirmou ela, reafirmando sua sanidade diante do homem que tentará extingui-la sistematicamente para herdar uma vida que não lhe pertencia. A gravidade do crime escalou de um drama familiar para um escândalo de proporções hediondas quando Samuel espalhou sobre a mesa registros de outras 8 famílias destruídas pelo mesmo esquema. Mães internadas sob diagnósticos duvidosos e crianças vendidas para famílias ricas sob o pretexto de oferecerem oportunidades melhores. Essas crianças foram para famílias melhores. Famílias que pagavam bem, confessou Renato, revelando a frieza de um corretor de vidas humanas que via no desespero materno uma oportunidade de lucro para suas clínicas de luxo. O momento mais sombrio da tarde ocorreu quando Helena questionou o paradeiro das outras mães que passaram pelas mãos de Renato. O silêncio do médico foi um testemunho eloquente da letalidade de seus métodos agressivos da época, destinados a quebrar a vontade de mulheres que se recusavam a desistir de seus filhos. Onde elas estão? Algumas. Algumas não se recuperaram da internação, admitiu ele, forçado a confessar que tratamentos desnecessários de eletrochoque e superdosagens de medicamentos haviam causado a morte de pelo menos 3 mulheres inocentes. Helena segurava a foto de uma jovem chamada Maria da Silva, cujo destino fora selado por um diagnóstico falso e uma ambição desmedida. A percepção de que ela própria fora uma sobrevivente milagrosa de um sistema projetado para aniquilá-la fez com que lágrimas de horror escorressem por seu rosto. Quantas, Renato? Quantas mães morreram? 3. 3 não resistiram, confessou o monstro, enquanto Samuel corria para amparar a mãe, percebendo que o reencontro deles fora um triunfo improvável contra uma máquina de morte e corrupção. Em um último esforço patético para salvar a própria pele, Renato tentou apelar para o privilégio da vida que Samuel levará, sugerindo que o crime fora um favor ao menino, que tivera acesso à educação e riqueza em vez de crescer com uma mãe doente. Miguel, Samuel, você teve uma vida boa, não teve? Não foi melhor do que viver com uma mãe doente? Ousou perguntar ele.
A hesitação de Samuel durou apenas o tempo de olhar para o rosto marcado pela dor de Helena e perceber que toda a sua fortuna imobiliária não preenchia o vazio de uma origem roubada. A resposta de Samuel foi o veredito que Renato tanto temia: nenhum luxo compensava a ausência do vínculo primordial. Não foi melhor, porque faltava algo que dinheiro nenhum pode comprar. Faltava minha mãe verdadeira, declarou ele, selando o destino do tio com uma clareza que só a verdade proporciona. Helena retribuiu o olhar com um amor tão vasto que parecia reconstruir cada fragmento da alma de Miguel, enquanto o império de Renato, construído sobre cadáveres e mentiras, começava a desmoronar diante da força daquela união redescoberta. O confronto terminou com Renato completamente destroçado em sua cadeira de couro, cercado pelas fotos das vidas que destruíra e pelos documentos que seriam sua sentença. Joaquim desligou o equipamento de gravação, sinalizando que a justiça, desta vez, não seria cega nem comprada. Você vai pagar por tudo o que fez, concluiu Samuel, enquanto guiava Helena para fora daquele escritório de vidro, deixando para trás o fantasma de Miguel para assumir, enfim, o papel de filho de uma mulher que nunca parara de esperar por ele no banco de um jardim. Renato estava apoiado na mesa, suando frio, com o rosto escondido pelas mãos trêmulas enquanto o peso de seus crimes finalmente o esmagava. O império de mentiras que ele construiu com precisão cirúrgica durante décadas havia desmoronado em questão de minutos diante do sobrinho que ele tentará apagar da história. Samuel, mantendo uma frieza que mascarava o turbilhão interno, olhou para o investigador e deu a ordem fatal. Joaquim, pode chamar a polícia agora, sentenciou ele, ignorando o desespero que emanava do homem do outro lado da mesa. Renato, em um último esforço patético, implorou por um acordo financeiro, oferecendo propriedades e fortunas para silenciar a verdade, mas Helena o cortou com um desprezo que nenhuma quantia poderia comprar. A tentativa de Renato de usar o dinheiro como bálsamo para 30 anos de agonia foi recebida com uma risada amarga de Samuel, que reafirmou que a sanidade de sua mãe nunca fora o problema, mas sim a monstruosidade do tio. Você acha que dinheiro vai apagar 30 anos de sofrimento? Minha mãe não precisa de tratamento. O único problema mental aqui é você, explodiu o empresário, vendo o algoz cambalear. Acuado, Renato tentou uma cartada final de manipulação psicológica, sugerindo que a exposição dos fatos destruiria a paz de outras famílias inocentes cujos filhos também haviam sido comprados em seu esquema sórdido. A astúcia de Renato ao tentar usar o amor pelas crianças como escudo foi imediatamente desmascarada por Helena, que reconheceu o padrão de abuso emocional que a mantivera calada por décadas. Ele está fazendo a mesma coisa que fez comigo há 30 anos, usando nosso amor pelas crianças contra nós. Chega de mentiras. Aquelas famílias merecem saber a verdade, declarou ela, com uma clareza que não deixava margem para hesitações. Joaquim confirmou que o rastro de crimes de Renato não era um evento isolado do passado, mas uma operação contínua, com pelo menos 3 casos suspeitos de internações forjadas e desaparecimentos de crianças registrados apenas na última década. A tensão no escritório atingiu o ápice quando Renato, desesperado para ganhar tempo ou destruir evidências, alegou sigilo profissional para não revelar o paradeiro das outras vítimas. Helena riu sem qualquer humor da ironia de um criminoso evocando a ética médica após ter causado a morte de mulheres inocentes em suas clínicas. Você está falando de sigilo depois de tudo o que fez. Entendo que você está tentando ganhar tempo para destruir evidências, acusou ela, enquanto Samuel sacava o celular para selar o destino do tio, percebendo que cada segundo de liberdade de Renato era uma afronta às mães que ainda sofriam em silêncio. Antes que a ligação fosse completada, Renato lançou uma última granada emocional, revelando que o pai adotivo de Samuel, Roberto Costa, não fora apenas um comprador passivo, mas um mentor ativo do crime. Roberto Costa não era apenas um comprador inocente. Ele me procurou. Ele era parte do esquema e me ofereceu R$ 200. 000 pelo Miguel, confessou o médico, desabando o mundo de Samuel pela segunda vez em um dia. Segundo Renato, Roberto utilizara suas conexões corruptas no judiciário para encontrar o facilitador perfeito, escolhendo Miguel como se selecionasse um produto de luxo em um catálogo clandestino. Sob a mira de Joaquim, Renato abriu o cofre e revelou um gravador antigo que continha a prova definitiva da transação ocorrida há 30 anos. Ao reproduzir a fita,
a voz de Roberto Costa preencheu a sala, fria e pragmática, negociando a compra de uma criança saudável e inteligente e exigindo a destruição de qualquer rastro da família biológica. Estamos dispostos a pagar bem por discrição total. Não queremos problemas futuros, dizia a gravação, confirmando que o homem que Samuel amara como pai fora o financiador da destruição de Helena, pagando pela limpeza documental que custará a liberdade da mãe biológica. Samuel desabou em uma cadeira, devastado pela revelação de que sua criação privilegiada fora um suborno pago ao seu próprio sequestrador. Helena, porém, demonstrou uma magnanimidade divina ao tentar consolar o filho, separando o crime de Roberto do amor que ele efetivamente dedicara ao menino. Miguel, não deixa isso te destruir. Roberto pode ter feito a coisa errada, mas ele te amou. Isso não apaga o crime, mas também não apaga o amor, sussurrou ela, provando que sua alma, apesar de todas as cicatrizes, permanecia infinitamente superior à de seus captores. A tentativa de Renato de usar essa nova dor para sugerir que o passado deveria ser esquecido em nome da racionalidade foi o estupim para a fúria renovada de Helena. Ela questionou como alguém poderia ser racional após passar 30 anos em um asilo esperando por um filho roubado, reafirmando que a justiça era a única saída aceitável. Racionais. Você acha que uma mãe que descobriu que seu filho foi vendido consegue ser racional? Rebateu ela, transformando sua dor em uma força política que exigia reparação não apenas para si, mas para todas as outras vítimas do esquema de tráfico humano de Renato. Samuel olhou para a mãe e viu nela uma força ancestral que nem a internação forçada, nem os remédios, nem o tempo haviam conseguido quebrar. Ele compreendeu que sua missão agora ia muito além de recuperar sua identidade, era sobre desmantelar uma rede de corrupção que envolvia médicos, juízes e empresários. Mãe, o que você quer fazer? Quero que todas as famílias que esse monstro destruiu tenham justiça. Quero que ele pague por cada lágrima, declarou Helena, selando o destino de Renato e de todos os cúmplices que ainda estivessem nas sombras daquela rede criminosa. Naquele momento, enquanto as sirenes da polícia começavam a ser ouvidas ao longe, o círculo de mentiras finalmente se fechou. Samuel Costa, o homem construído sobre uma fraude, deu lugar definitivamente a Miguel Santos, o filho que voltará para resgatar sua história. Ele sabia que o caminho jurídico seria longo e doloroso, mas ao segurar a mão de Helena, percebeu que a maior riqueza que já possuíra não estava em suas contas bancárias, mas naquela união reconquistada. Vamos juntos acabar com os segredos de uma vez por todas, prometeu ele, enquanto os policiais entravam na sala para levar Renato ao encontro de sua sentença. O dilema ético que se abatia sobre Samuel era paralisante, mas a voz de Helena surgiu como um farol de integridade em meio à tempestade de revelações sórdidas. Ele temia que a exposição da verdade destruísse o que restava da reputação de sua família adotiva, porém sua mãe, segurando seu rosto com uma firmeza ancestral, lembrou-o de que o silêncio é a ferramenta predileta dos tiranos. Miguel, a verdade dói, mas a mentira mata. Durante 30 anos, eu vivi na mentira de que você estava melhor sem mim. Quantas outras pessoas estão vivendo mentiras que Renato criou? Questionou ela, forçando Samuel a reconhecer que a justiça para as outras vítimas era mais importante do que proteger a memória de um pai adotivo conivente. A decisão foi tomada com uma determinação gélida que selou o destino de Renato. Samuel ordenou que Joaquim acionasse todas as instâncias legais e a imprensa, ignorando os apelos patéticos do tio, que via seu império de prestígio e clínicas psiquiátricas esfarelar-se. Helena, confrontando o homem que a silenciara por décadas, não demonstrou piedade ao vê-lo implorar pela própria reputação. Sua família. Você se preocupa com sua família depois de destruir a nossa. Por favor, o quê? Por favor, deixe você continuar vendendo crianças. Finja que você não matou 3 mulheres inocentes, rebateu ela, expondo a hipocrisia de um monstro que usava a palavra família apenas quando lhe era conveniente. Renato, acuado e sem saídas lógicas, tentou uma última jogada desesperada ao oferecer a localização de 3 crianças de casos recentes em troca de sua liberdade. Foi nesse instante que Helena revelou uma faceta que Samuel ainda não conhecia, a de uma estrategista brilhante que guardara segredos por décadas para esse exato momento. Ela afirmou possuir gravações antigas de todas as ameaças e chantagens que ele fizera após a morte de Carlos, deixando-o pálido como papel. Você vai nos dar essas informações agora, sem condições.
Gravei nossas conversas na época e guardei as gravações todos esses anos, mentiu ela com uma calma assustadora, desarmando o vilão com sua própria moeda. Embora o blefe das gravações tenha servido para desestabilizar Renato momentaneamente, a verdade sobre as provas de Helena era muito mais humana e resiliente. Ela confessou a Samuel e Joaquim que não possuía fitas magnéticas, mas carregava consigo um caderno velho e desgastado, preenchido meticulosamente durante os anos de asilo. Eu não tenho gravações, mas tenho algo melhor, explicou ela, revelando que o diário era um registro vivo de cada trauma, cada ameaça e, principalmente, dos relatos de outras mulheres que sofreram nas mãos de Renato e que estavam prontas para testemunhar. A rede de proteção de Renato começou a esburacar-se quando Helena citou nomes e localizações de outras sobreviventes, como Carmen, Solange e Beatriz, mulheres que perderam filhos ou quase morreram sob tratamentos experimentais. Renato tentou desqualificá-las como loucas, mas Helena lembrou de que agora elas possuíam o que lhes faltara por 30 anos, um símbolo de sucesso e prova viva do crime. Vão acreditar nelas, sim, porque agora elas têm credibilidade. O testemunho do filho que você vendeu, comprovado por DNA, vai dar peso às palavras delas, afirmou ela, demonstrando que o reencontro com Miguel era a peça jurídica final que faltava para validar décadas de dor. Samuel sentia um orgulho crescente pela inteligência estratégica de sua mãe, que passará o tempo de sua loucura planejando a queda do verdadeiro culpado. Além dos depoimentos, Helena retirou do caderno uma foto antiga de uma festa de gala nas clínicas de Renato, revelando rostos conhecidos da elite política e judiciária do país. Reconhece as pessoas. São políticos, juízes, empresários famosos. Todos financiadores das clínicas do Renato, explicou ela, revelando que o esquema de tráfico humano possuía ramificações profundas que explicavam a impunidade histórica do médico. A origem da foto era um testemunho da lealdade que Helena angariara mesmo em seu estado mais vulnerável, uma enfermeira do asilo, que trabalhará anteriormente para Renato, guardara a evidência de corrupção e a entregará à idosa ao ouvir sua história trágica. Isso não prova nada, tentou minimizar Renato, mas Helena foi implacável ao apontar a natureza incestuosa daquelas relações. Não prova, mas levanta questões interessantes. Por que um juiz que deveria proteger crianças estava financiando clínicas que separavam famílias? Questionou ela, transformando uma simples fotografia em uma munição midiática devastadora. A força de Helena residia no fato de que ela não era a vítima frágil que Renato acreditava ter domado com sedativos e ameaças, ela era uma sobrevivente que transformará seu luto em um arquivo detalhado de crimes. Samuel percebeu que a fortuna que ele construíra como Samuel Costa era apenas o meio para que a voz de Miguel Santos e Helena Santos fosse finalmente ouvida. Mãe, tem mais alguma coisa que você guardou? Perguntou ele, ansioso para descobrir as profundezas da resiliência daquela mulher que, mesmo no isolamento, nunca deixará de ser sua protetora. O confronto no escritório de vidro em Maringá tornará-se o epicentro de uma revolução pessoal e social. Renato, antes um deus da psiquiatria, agora não passava de um homem pequeno e apavorado, cujos segredos estavam sendo expostos um a um por uma mulher que ele considerará indescartável. O silêncio que Helena guardara por 30 anos não fora de submissão, mas de incubação, e agora que o sol da verdade brilhava, não havia sombra onde o vilão pudesse se esconder da justiça que batia à sua porta. Ao final, Samuel compreendeu que sua vida inteira fora um prelúdio para aquele momento de libertação. A caridade no asilo, o encontro fortuito e a descoberta do próprio nome eram os fios de um destino que se recusava a permanecer enterrado. Segurando a mão de sua mãe, ele sentiu que a jornada de Miguel Santos estava apenas começando, e que juntos eles não apenas derrubariam um monstro, mas devolveriam a voz a todas as Marias, Carmens e Beatrizes que o sistema tentará apagar. Temos tudo o que precisamos, Joaquim. O império de Renato termina hoje, concluiu ele, enquanto as sirenes finalmente anunciavam o fim da longa noite de mentiras. O desfecho daquela tarde no escritório de vidro começou a ser traçado quando Helena, com uma calma que gelava o sangue de Renato, retirou o último envelope de sua bolsa. Nele, estavam os nomes e endereços das 3 crianças vendidas pelo médico nos últimos 10 anos, informações obtidas pela mesma enfermeira leal que se tornará sua única aliada no isolamento. Os nomes e endereços das 3 crianças que Renato vendeu nos últimos 10 anos, declarou ela, entregando a Joaquim um mapa para reunir outras famílias despedaçadas.
Renato, sentindo o cerco fechar, tentou desesperadamente apelar para a estabilidade das famílias compradoras, mas foi silenciado pela lógica implacável de Samuel, que não aceitava que o crime fosse justificado pelo tempo. A tensão subiu a níveis insuportáveis quando o telefone de Joaquim tocou, trazendo notícias sombrias do mundo exterior. As conexões de Renato haviam agido rápido, emitindo uma ordem judicial do Tribunal Superior para barrar qualquer investigação. O sorriso cínico de Renato retornou, acreditando estar protegido por uma elite que também lucrava com seu esquema. Acabaram de receber uma ordem judicial proibindo qualquer investigação sobre ele. Alguém muito influente está protegendo ele, explicou Joaquim, revelando que a justiça oficial estava sendo asfixiada pelo poder. Mas Samuel, o homem que construíra um império, sabia que no século XXI a opinião pública era um tribunal muito mais difícil de subornar. Samuel não hesitou ao sacar seu celular, transformando a tecnologia em uma arma de exposição em massa que nenhuma liminar poderia conter. Ele ameaçou postar cada foto, documento e depoimento nas redes sociais, deixando que o julgamento popular fizesse o que os juízes corruptos se recusavam a fazer. Vou postar tudo nas redes sociais, deixar o povo decidir. Verdade não é difamação, afirmou ele, enquanto Helena incentivava Joaquim a acionar jornalistas investigativos de renome nacional. A estratégia mudará. Se o sistema estava podre por dentro, eles o implodiriam de fora para dentro, expondo não apenas o médico, mas todos os seus protetores. Renato, sentindo o pânico de um homem que vê sua reputação de décadas prestes a ser incinerada, tentou uma última cartada ao ameaçar usar o passado psiquiátrico de Helena contra ela. No entanto, ele subestimou a força coletiva que ela havia angariado. Helena não falaria sozinha, mas acompanhada por Carmen, Solange e Beatriz, cujas histórias idênticas formariam um coro de verdade impossível de ignorar. Quando três mulheres diferentes contam a mesma história sobre o mesmo homem, as pessoas começam a escutar, rebateu ela, enquanto Samuel e Joaquim garantiam que o caso ganharia contornos de escândalo internacional, envolvendo advogados de elite e imprensa mundial. O confronto emocional atingiu seu ápice quando Helena caminhou até a janela, olhando para a cidade que Renato dominara enquanto ela sofria no asilo. Ela o confrontou com a crueldade de ter dormido tranquilo por 30 anos enquanto ela passava noites em claro se perguntando se Miguel estava vivo. Sabe o que mais me machuca, Renato? É saber que enquanto eu estava naquele asilo, você estava aqui neste escritório luxuoso, construindo sua fortuna em cima do sofrimento de outras famílias, disse ela com lágrimas que lavavam 30 anos de ausência. Samuel abraçou a mãe, prometendo que, embora o passado fosse irrecuperável, o futuro seria construído sobre a justiça. A determinação de Helena em levar o caso a público era alimentada pelo desejo de salvar outras mães que não tiveram a mesma sorte de reencontrar seus filhos. Quando Joaquim confirmou que 3 grandes jornalistas, incluindo um do Jornal Nacional, aceitaram publicar a história, o destino de Renato foi selado. Helena, você está pronta para contar sua história para o país inteiro. Estou pronta há 30 anos, declarou ela, aceitando o risco de processos por calúnia com a altivez de quem finalmente possuía a prova incontestável de sua sanidade e da culpa do outro. Ao saírem daquela clínica imponente, Samuel e Helena deixaram para trás um homem destruído, prometendo que ele experimentaria o mesmo abandono e solidão que impusera a tantas mulheres. O império de Renato Santos, baseado na dor e no tráfico de seres humanos, estava com os dias contados. O senhor construiu um império baseado na dor de famílias inocentes. Agora vai descobrir como é perder tudo o que construiu, sentenciou Samuel, enquanto caminhavam juntos para o carro, cientes de que a batalha jurídica e midiática que se seguiria seria exaustiva, mas que a união entre mãe e filho os tornava invencíveis. 6 meses de um furacão mediático e judicial transformaram o Brasil, com a história de Miguel e Helena tornando-se o estupim para uma limpeza profunda no sistema de adoções e internações. Samuel, agora usando oficialmente o nome Miguel Santos em seus círculos íntimos, recebeu Joaquim em seu escritório com a notícia que esperava há décadas. O sistema de proteção de Renato desmoronara sob a pressão popular e as evidências avassaladoras de Joaquim. Renato foi condenado. 15 anos pelos crimes de falsificação de documentos, internação involuntária e intermediação ilegal de adoções, anunciou o investigador, trazendo o alívio de uma justiça que tardou, mas não falhou.
A queda de Renato levou consigo os pilares da corrupção que o sustentavam, resultando no afastamento de 3 juízes e na investigação de dezenas de clínicas psiquiátricas em todo o país. O esquema de tráfico de crianças foi desmantelado, e as 3 crianças cujos endereços Helena guardara estavam em processo de transição para conhecerem suas origens. Samuel sentiu o peso de 30 anos finalmente deixar seus ombros, sabendo que o nome de seu pai biológico, Carlos, fora honrado e que o sofrimento de sua mãe não fora em vão. A fortuna de Samuel agora servia para financiar uma fundação de apoio a vítimas de adoções ilegais, transformando dor em propósito. No epílogo desta jornada, Miguel e Helena sentaram-se no jardim da nova casa que ele comprará para ela, um lugar cheio de luz, longe do cheiro de desinfetante e das paredes descascadas do asilo. Não havia mais bancos de concreto ou sussurros de desespero, apenas a presença sólida um do outro. Miguel, meu menino finalmente voltou para casa, sussurrou ela, desta vez com um sorriso que alcançava os olhos. A vida de Samuel Costa desmoronara para que a vida de Miguel Santos pudesse florescer, provando que, embora o tempo possa ser roubado, o vínculo entre uma mãe e um filho é uma força que nenhuma mentira, por mais luxuosa que seja, consegue apagar. A notícia trazida por Joaquim foi o bálsamo final para uma ferida que permanecerá aberta por 3 décadas. O sistema de proteção de Renato não apenas ruíra, como o Ministério Público agora avançava sobre os promotores corruptos que o auxiliavam. O promotor que ajudava Renato está sendo investigado. E conseguimos localizar todas as crianças vendidas nos últimos anos. 5 delas já foram reunidas com suas mães biológicas, anunciou o investigador, revelando que o impacto da coragem de Helena transbordara para além de sua própria história, forçando um reencontro coletivo entre o passado roubado e o presente redimido. O processo de união das outras famílias, embora complexo, revelava uma humanidade que Samuel mal ousara esperar. Muitas famílias adotivas, ao descobrirem que haviam sido enganadas pelo esquema de Renato, escolheram o caminho da empatia em vez do litígio, optando por criar laços estendidos com as mães biológicas. A maioria entendeu que também foram vítimas do Renato. Algumas famílias até mantiveram contato com as mães biológicas, criando famílias estendidas, relatou Joaquim, pintando um quadro de cura social que transformava o crime em uma oportunidade de amor multiplicado. Samuel desceu apressado para encontrar Helena no térreo, onde ela o esperava em sua poltrona favorita. Ela não era mais a moradora esquecida do lar Horizonte Dourado, vivia agora em uma casa confortável, cercada pelo cuidado de uma equipe especializada e, principalmente, pela presença diária do filho. Miguel, meu filho, como foi seu dia? Doutora Marina disse que estou recuperando memórias que achava que tinha perdido para sempre, comentou ela, com uma serenidade que provava que a terapia intensiva e o amor de Miguel estavam, finalmente, silenciando os fantasmas do asilo. A memória de Helena agora servia como um mapa de esperança para outras vítimas. Ela mostrou a Samuel a foto de Carmen abraçando suas 2 filhas adultas após 20 anos de separação, um milagre proporcionado pela visibilidade mediática do caso. Ela conseguiu encontrar as 2 filhas. Ontem elas se reencontraram depois de 20 anos, contou ela, celebrando a vitória da amiga como se fosse sua própria, enquanto detalhava também o sucesso de Solange em localizar seu filho, agora um médico em São Paulo que, apesar do choque, abraçara a verdade de sua origem. Samuel dedicara parte de sua fortuna para garantir que nenhuma dessas mulheres ficasse desamparada, financiando casas de transição e apoio jurídico. Beatriz, a sobrevivente dos tratamentos mais agressivos de Renato, finalmente saíra da internação e vivia agora em uma dessas residências financiadas por ele. Ela saiu da internação na semana passada. Está morando numa casa que você financiou para ela, explicou Helena, reconhecendo o esforço do filho em transformar seu império imobiliário em um porto seguro para as vítimas de seu carrasco. Apesar de todo o sucesso, uma culpa silenciosa ainda corroía o coração de Samuel, levando-o a buscar o perdão da mãe por ter demorado tanto a encontrá-la. Ele se questionava como pudera viver uma vida de luxo enquanto ela sofria no abandono. Mãe, posso perguntar uma coisa? Você me perdoa por ter demorado tanto para te encontrar, por ter vivido uma vida boa enquanto você sofria no asilo, desabafou ele, sentindo o peso da injustiça temporal que os separara por 30 anos de silêncio e dor.
A resposta de Helena foi um testemunho de amor incondicional que redefiniu o conceito de sacrifício para Samuel. Segurando o rosto do filho, ela afirmou que passaria por todo o sofrimento novamente se isso fosse o preço para vê-lo se tornar o homem justo e poderoso que ele era agora. Miguel, você era uma criança. Se nossa separação serviu para que você se tornasse o homem que é hoje, valeu cada lágrima, sentenciou ela, transformando as 3 décadas de agonia em um investimento sagrado na formação do caráter do filho que agora lutava pelo mundo. O momento de introspecção foi interrompido por Joaquim, que trouxe consigo uma jovem chamada Fernanda e sua pequena filha, Isabela, uma das crianças resgatadas do esquema recente de Renato. A gratidão de Fernanda era palpável, revelando que a família adotiva de Isabela, ao ver a história de Helena na TV, decidirá fazer a coisa certa. Eu sou Fernanda. Esta é minha filha Isabela. Ela foi uma das crianças vendidas pelo Renato há 3 anos, apresentou-se a mulher, simbolizando a primeira geração de famílias que não precisariam esperar 30 anos para a reconciliação. A pequena Isabela, instruída pela mãe biológica sobre quem eram seus salvadores, estendeu os braços para Helena em um gesto de carinho que selou o legado da idosa. A menina reconheceu nela a vovó corajosa que ajudara o papai Miguel a encontrar as crianças perdidas, um título que Helena aceitou com lágrimas de pura alegria. Obrigada, vovó Helena, por me ajudar a achar minha mamãe, disse a criança, transformando a dor da internação psiquiátrica em uma memória de heroísmo que agora pertencia a toda uma nova geração. Naquele saguão, cercado por evidências de vidas reconstruídas e famílias reunidas, Samuel percebeu que a jornada iniciada no jardim do asilo chegará ao seu propósito mais elevado. Helena não era apenas sua mãe, ela se tornará a mãe de uma causa, a guardiã de todas as famílias que o sistema tentará apagar. Joaquim, visivelmente emocionado, preparava-se para revelar a última peça daquele quebra-cabeça de redenção. Tem mais uma coisa, anunciou o investigador, preparando-os para o capítulo final de uma história onde a verdade, enfim, reclamara seu lugar de direito sobre a mentira. Zemini cede a notícia trazida por Joaquim superou qualquer expectativa de reparação que Samuel e Helena poderiam ter imaginado em seus sonhos mais ousados. O impacto do caso ressoou nos corredores do poder em Brasília, culminando em uma ligação direta do Palácio do Planalto. Recebi uma ligação hoje de manhã do presidente da República. Ele quer criar uma lei nacional de proteção a famílias vulneráveis e quer que vocês participem da cerimônia de assinatura, anunciou o investigador, revelando que o sofrimento dele se tornaria o alicerce de uma mudança histórica. A Lei Helena e Miguel nasceria para endurecer as penas contra o tráfico humano e criar um sistema de rastreamento infalível, garantindo que o Estado nunca mais fosse cúmplice do silêncio. Ao ouvir que seu nome batizaria uma legislação de proteção, Helena permitiu que as lágrimas de 30 anos finalmente se transformassem em gotas de esperança. Samuel a abraçou com a certeza de que a agonia do asilo e a busca incessante haviam encontrado um propósito maior que a própria vingança. Mãe, lembra quando você me contou sobre papai? Sobre como ele queria ajudar as pessoas. Acho que finalmente conseguimos fazer isso juntos, sussurrou ele, sentindo que a honra da família Santos fora restaurada. Eles não eram mais apenas sobreviventes, eram os arquitetos de um novo futuro para milhares de mães brasileiras. A força que manteve Helena viva durante o exílio forçado tornou-se objeto de admiração para Fernanda e para todos ao seu redor. Questionada sobre como não sucumbir ao desespero, Helena ofereceu a sabedoria que só a dor absoluta pode lapidar. Sabe, Fernanda, houve momentos em que pensei em desistir. O que me fez continuar foi o amor de mãe. Ele é a força mais poderosa do universo. Ele não morre, não enfraquece, não desiste, explicou ela, reafirmando que o vínculo materno é uma bússola que aponta para casa mesmo quando o mapa é destruído por mãos cruéis. Um momento de solenidade política deu lugar a uma cena de ternura quando a pequena Isabela pediu que Helena cantasse. A melodia que outrora ecoava entre as paredes frias do asilo agora preenchia o escritório luxuoso, curando as cicatrizes do subconsciente de Samuel. Dorme, meu anjo, dorme em paz. Mamãe está aqui e não se vai jamais, cantou Helena, e sua voz, embora marcada pelo tempo, carregava a pureza de uma canção de ninar que 30 anos de separação não puderam apagar. Naquele instante, até os seguranças mais endurecidos baixaram a guarda, tocados pela magia de uma família que se reconstruía.
Helena olhou para os rostos emocionados ao seu redor e compreendeu que sua história não terminara no sequestro, mas apenas ganhará capítulos de provação antes da glória. Aprendi que nossa história não terminou quando nos separaram. Agora estamos escrevendo o capítulo mais bonito de todos, onde o amor vence, onde a família se reconstrói, onde a dor vira cura para outros, refletiu ela. O capítulo da cura era o mais difícil de escrever, mas o mais gratificante, transformando duas pessoas que o sistema tentará quebrar em seres inteiros e inabaláveis. Samuel, observando o antigo lar horizonte dourado pela janela, sentiu uma satisfação profunda ao saber que o transformará em um centro modelo de cuidados. O lugar que fora sua prisão agora era um santuário de dignidade, onde nenhum idoso seria esquecido como Helena fora. Mãe, acho que nossa separação teve um propósito maior. Se não tivéssemos passado por isso, nunca teríamos a força necessária para lutar por todas essas outras famílias, admitiu ele, reconhecendo que a tragédia pessoal os capacitara a serem os defensores de uma causa nacional. A evolução de suas identidades era a prova final de sua vitória sobre Renato. Helena deixará de ser a louca do asilo para se tornar a mentora de uma nação, enquanto Samuel deixará de ser um empresário vazio para se tornar um filho com propósito. Miguel, há 30 anos eu era apenas uma mãe desesperada. Hoje sou uma mulher que ajudou a mudar um país inteiro, disse ela com orgulho. A pequena Isabela, correndo entre eles, trouxe a leveza da infância recuperada ao perguntar se poderia chamar Samuel de vovô, selando o conceito de família estendida que o amor deles criará. Joaquim apresentou o relatório final que coroava o sucesso da missão: 16 famílias reunidas, Renato e seus cúmplices condenados à prisão, e mais de 50 pessoas atendidas pelo programa de apoio. Roberto Costa, o pai adotivo, deixará um pedido público de perdão antes de enfrentar as consequências de seus atos, fechando a última ferida aberta no passado de Miguel. 50 famílias que não precisam mais sofrer. É por isso que valeu a pena. Cada lágrima, cada noite de dor, tudo valeu a pena para chegar até aqui, concluiu Samuel, abraçando o peso e a glória de sua trajetória. A gratidão de Helena não era por ter sofrido, mas por ter sobrevivido o suficiente para ver o filho transformado em um homem generoso e justo. Ela sentia que sua missão na Terra estava completa, não por desejar o fim, mas por ter alcançado a plenitude. Miguel, meu menino, agora posso morrer em paz. Não é tristeza, é gratidão por ter conseguido transformar nossa tragédia em esperança para outros, disse ela, segurando as mãos dele como se segurasse o próprio tempo. O abraço que trocaram valia mais que todo o ouro do mundo, pois continha a redenção de 2 vidas roubadas. Quando o sol se pôs, banhando o escritório com uma luz dourada, Miguel Santos compreendeu que o verdadeiro sucesso não estava nos edifícios que construíra, mas nos laços que resgatara. A vida não era sobre a ausência de dor, mas sobre o que se faz com ela. Eu te amo, mãe, para sempre. E eu te amo, Miguel, desde o dia em que você nasceu até o último dia da minha vida, foram as palavras que selaram a tarde. O legado de Helena e Miguel permaneceria vivo na lei, nas famílias reunidas e, principalmente, no amor que provara ser a única força capaz de vencer o tempo e a maldade humana.